Então vamos fazer a nossa conexão em Brasília, porque Luciene Landim, hoje, diretamente da redação de O Tempo, na capital federal, já nos ouvindo e também na sua imagem em youtube.com/O Tempo. Luciene, muito bom dia para você. Olá, Léo, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Sexta-feira, né? Hoje a gente está aqui da redação de O Tempo em Brasília, mas na segunda-feira a gente já volta para a sede do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje a gente vai falar sobre mais uma forma de propaganda eleitoral irregular, porque esses casos não param de crescer. E dessa vez sobre telemarketing eleitoral, sobre os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador que usam aí essa forma de comunicação para disparar mensagens de campanha, né? Então, o eleitor, quando recebe ali uma ligação e atende uma campanha eleitoral do outro lado da linha, ele precisa denunciar, porque isso não é permitido. Essa proibição do telemarketing eleitoral, ela é válida por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral e em 2019, inclusive, houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário, sobre a validade dessa proibição. E os ministros entenderam que é constitucional, sim. Foi um questionamento sobre uma possível violação à liberdade de expressão, mas os ministros entenderam que, apesar do princípio da liberdade de expressão, há aí uma garantia ao direito privado, à intimidade. Então, os candidatos são proibidos de usarem esse recurso do telemarketing eleitoral. E existe um meio para fazer a denúncia desse tipo de propaganda eleitoral irregular, que é o aplicativo Pardal, e a Justiça Eleitoral pede a participação efetiva dos eleitores para fazerem essa denúncia, porque, como a gente falou ontem, Léo, são 460 mil candidatos em campanha neste ano em todo o país, em mais de 5.500 cidades do país. Então, por mais que a Justiça Eleitoral atue para fiscalizar e para combater esse tipo de ilegalidade, uma participação efetiva do eleitor é importante, inclusive, para garantir aí o exercício da cidadania, para garantir um processo eleitoral mais justo, sem que um candidato tenha vantagem sobre o outro, né, Léo? Sem dúvida, Luciene, isso é importante a gente sempre acompanhar e é muito difícil, né, essas questões todas agora envolvendo redes sociais e essas mídias digitais, mas é importante a gente acompanhar e ver o que é ilegal e denunciar. E por falar em denúncia, tem aumentado o número aí de irregularidades nas campanhas, né? Tem aumentado. A gente falou aqui que o aplicativo Pardal é o meio que o eleitor consegue fazer denúncia de propaganda eleitoral irregular e hoje, às 7 horas da manhã, esse sistema já registrou 26.235 denúncias. Isso desde o início da campanha eleitoral, que começou ali no dia 16 de agosto. A maior parte dessas denúncias são relacionadas a campanhas de candidatos ao cargo de vereador, a postulantes a cadeiras aí nas câmaras municipais ao redor do país. São Paulo é o estado com mais denúncias, com 5.212 denúncias. Minas Gerais está em segundo lugar, com 3.100 denúncias. A gente tem falado, a gente já trouxe esses dados, esse balanço do Pardal outras vezes aqui, e Minas Gerais tem ficado no ranking, oscilando ali entre a segunda e a terceira posição. Agora volta para a segunda posição com 3.100 denúncias, Léo. E Pernambuco está em terceiro lugar com 2.708 denúncias. E só para a gente relembrar um pouco para os nossos ouvintes, o que é que não pode, o que é que caracteriza a propaganda eleitoral irregular para que eles façam aí a denúncia. Tem o telemarketing eleitoral, que foi o que a gente citou aqui agora. Não pode também o uso de alto-falantes e amplificadores antes das 8 horas da manhã e depois das 10 horas da noite. Não pode realizar showmício, não pode distribuir cestas básicas, camisetas e outros brindes para os eleitores. Também não pode fazer propaganda em bens públicos e de uso comum, como postes de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, árvores e jardins localizados em áreas públicas. Todos os candidatos que fizerem esse tipo de propaganda irregular e forem identificados e a Justiça Eleitoral confirmar que houve uma ilegalidade, eles vão ser multados e vão ficar aí com a mancha na campanha antes mesmo de assumirem os cargos públicos, se vencerem as eleições que vão ser realizadas em outubro, né, Léo? Sem dúvida, é muito bom você trazer essa lista aí do que é o que não é permitido pelas campanhas, porque o eleitor tem que ficar atento e reclamar mesmo, principalmente se houver ali algum incômodo, reclame e denuncie. E aí a Justiça Eleitoral vai verificar se é ou não é permitido.